Ulisses, o Papa vai assistir as primeiras imagens, ele vai ver pelo telão. Só depois, na última fase que vai ser diante dele, ele vai estar praticamente ali digamos, até no próprio palco, digamos assim? Isso, dentro mesmo do palco principal é a última estação da Via Sacra. Essa era uma questão bastante complexa para a gente e não acho que é a melhor solução ele ver por um telão, mas é a única solução que foi encontrada diante de tanta complexidade e também a questão de segurança dele, o que nos é imposto pelos órgãos que cuidam da segurança dele, com toda razão, não estou reclamando disso absolutamente, ele tem, e é interessante observar isso, que os órgãos de segurança todos envolvidos nessa questão da segurança do Papa, eles não têm medo de que o Papa sofra algum tipo de violência no Brasil, mas eles têm medo do afeto excessivo do brasileiro em relação ao Papa. E eu acho que ele está certo. Eles estão certos. Eu tenho presenciado momentos muito tensos, às vezes, com a aparição da cruz peregrina, porque as pessoas precisam muito estar próximas desses signos, né? Desses ícones, e às vezes elas se atiram de uma maneira quase que expondo a si próprio e aos outros ao perigo e tudo mais. Então, por muitas razões, o Papa vai ter que ver o início de toda a Via Sacra por um telão. Mas tem um detalhe importante. Antes dele chegar no palco principal, ele vai passar de Papa Móvel por toda a Avenida Atlântica. Ele sai lá do Forte de Copacabana, lá em cima, posto 6, né? E vem descendo de Papa Móvel até o comecinho do Leme, que é onde é a Praça Princesa Isabel, aonde está montado esse palco principal. Então ele vai passar diante de todas as estações e há uma saudação de todos os voluntários que participam de cada uma daquelas estações ao Papa. Então ele vai ver muito de pertinho todos os personagens que compõem os quadros de cada uma dessas estações. Trabalhei a ideia um pouco de um quadro vivo, né? A gente chama, vulgarmente chamado de tableau vivant. A gente trabalhou um pouco essa ideia de formar uma imagem e a partir do momento que essa imagem está concretizada, a gente tem uma pessoa que vai dizer o texto bíblico correspondente àquela imagem, àquela estação, e o meditador. Então ele vai ver um pouco todas todo esse grupo imenso de voluntários que a gente está ensaiando aí já desde meados de abril para que ficasse tudo pronto, tudo certo e tudo muito emocionante. Para ele, né? Você vai ter, obviamente, vai participar também com atores principais. Quem são os atores que vão participar, os principais dessa Via Sacra? Olha, eu me controlei muito para não colocar uma quantidade muito grande de atores profissionais, na verdade, porque eu não queria que parecesse uma representação, porque há tanta fé envolvida nos jovens que participam, eles são voluntários que participam nas estações e no cortejo, alguma coisa em torno de 400, que não havia sentido algum a gente colocar algum ator para fazer uma representação. Então, o que está ali, na verdade, são voluntários e a sua profunda fé e muita gente envolvida nos temas que a Via Sacra vai colocar, né? Mas eu convidei apenas uma atriz para fazer o papel de Maria, que é a atriz Cássia Kiss. Eu reconheço essa atriz como uma das maiores do nosso país, uma atriz com uma capacidade imensa de comunicar com apenas um olhar, e ela aceitou, evidentemente, ela também é católica. É a única atriz que nós temos fazendo um personagem. Mas nós temos alguns outros atores, jovens, na verdade, que foram convidados para dizer o texto bíblico. Nós temos na primeira estação o ator Heriberto Leão, é importante dizer que todos são católicos, né? Nós temos, acho que na quarta estação, a atriz Lívia Aragão, que é a filha
do nosso querido Renato Aragão, grande católico, a filha também é muito católica. Nós temos numa das estações uma jovem, que é a Ana Maria Braga, sofreu tem um momento na vida dela de uma enorme superação, ela vai falar um pouco sobre isso, ela está numa estação que fala sobre superação, sobre essa questão. Nós temos um pouco mais, nós temos Elba Ramalho numa outra estação, também uma artista identificada com o catolicismo. Temos uma outra atriz também muito identificada e que os católicos conhecem muito bem, que é a Najara Tureta. É uma atriz, todo mundo... Ninguém sabe direito quem é ela, mas a hora que vê, todo mundo vai saber quem ela é. E o Murilo Rosa, que está na 14ª estação, lá no palco principal. Eles todos esses atores falam textos bíblicos, já que as meditações... A ideia é que a gente realmente tenha gente que ligada ao tema de cada meditação, né? Eu acho que os recursos, na verdade, do teatro, eles foram evocados, né? A iluminação, os figurinos, a movimentação cênica, mas a alma de quem realiza a cena é verdadeira. É o jovem que tem fé, é o jovem que acredita. Então eu tenho uma impressão que não há nada de representação. Nossa grande batalha durante todos esses momentos de ensaio, do Ravel Cabral, que é o diretor designado para a Via Sacra, e o Tiago de los Reis, que é o diretor da Vigília, designado para a Vigília, a coreógrafa Janice Botelho. Todos nós trabalhamos em cima de extrair do voluntário a emoção real, não a representação. Ainda às vezes algum cai na ideia de representar, mas eu acredito que no dia eles estarão envolvidos por essa corrente emocional e eu acho que pode ser algo muito surpreendente e muito diferente, né?